Com a gente falando já com o James, depois falamos com o Ricardo, mas aqui agora nós dois queria entender um pouco da sua visão. Essa, série de notícias no final de semana aí movimentada desse feriado prolongado por sinal, mas pegando um pouco mais, acho que a preocupação dos investidores sobre essa MP, sobre a tributação, né, dos investimentos no exterior. Não sei, mas imagino que você deve ter recebido aí muitos telefonemas, muitas mensagens em relação a esse assunto. Você, todo o time aí da Sarinvest. Queria entender um pouco da sua leitura em relação a isso. É uma MP que já começa a valer, mas precisa ainda ser aprovada. Tem 120 dias para isso, mas já está valendo. E trouxe aí muitas dúvidas para os investidores. Queria entender um pouco também da sua visão sobre isso. Se você acredita que de alguma forma traz uma insegurança para o investidor brasileiro que ainda não fez ou que queria fazer, né? Estava pronto aí para aproveitar talvez essa janela de oportunidade agora, com o dólar até um pouco mais baixo, para conseguir fazer essa internacionalização do seu patrimônio. Paula, já não basta a insegurança aqui no Brasil, agora alastrando para os Estados Unidos e no mundo inteiro, né? Essa questão que já trouxe inclusive uma discussão antes do próprio Lula, né? Inclusive da própria equipe econômica tem discutido sobre isso. O mercado já esperava-se algo nesse movimento, né? Porque a gente sabe que tem aquele valor mágico, né, de 150 bilhões que precisa ser coberto, e é um cobertor curto, né, como nós vimos, né? Tem a questão do imposto de renda, né? Por um outro lado ele puxou para o imposto de renda, agora ele precisa tirar de um lugar e por hora, enfim, em relação ao investimento exterior, é um ponto, Paulo, que é como a gente estava comentando antes, essa bitributação, né? Isso traz insegurança jurídica no investimentos, né? Porque a Trust, que é um outro movimento também, que é uma espécie de seguro, né? Que propriamente dito, ela já é feita para ter, né, como posso dizer, uma sinergia, né, tributária muito mais eficiente para investidores qualificados, começa a ser tributado também. Então, ou seja, os investidores, ou seja, como o próprio James disse, né, na participação dele, ou seja, realmente os investidores brasileiros que detêm capital, né, ou seja, que realmente faz a economia girar, né, ou seja, que tem realmente essa opcionalidade, ele começa já a fugir do Brasil. Por que eu falo fugir do Brasil? Mas por que, Alex? Se ele investir lá fora, ele também vai ser tributado, né? Não só lá, mas quando traz o recurso para cá no Brasil. É isso que está sendo discutido. Mas é quem é residente aqui no Brasil. E quem não é residente aqui no Brasil, né? Então, ou seja, o que a gente pode observar, Paulo, é uma fuga de capitais de uma forma estrutural. Ou seja, como a gente observou lá fora, por exemplo, na França, quando começou a ser taxado um outro assunto, mas é parecido às grandes fortunas. E nós vimos, né, os franceses tirando seu domicílio fiscal da França para outros lugares. Então, aqui no Brasil, quem vai ser bitributado por hora, por essa MP, é quem tem domicílio fiscal aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, para quem tem um domicílio fiscal fora do Brasil, pode ter um outro tipo de estrutura que pode ser até mais eficiente. Estou falando aqui de grandes investidores, né, para quem realmente detém capital. Alex, eu tenho um dinheiro ali na Avenue, por exemplo, né, que a Avenue é uma das maiores corretoras internacionais que tem à disposição aqui no Brasil, né? Eu vou ser impactado? Por hora sim, se eu ser impactado. Mas, inclusive, eu estava conversando com o Gani, né, o nosso economista-chefe, também é comentarista aqui da BMC. O Gani também, não só o Gani, mas todos os especialistas, inclusive eu compactuo muito com essa ideia, que não podemos descartar o investimento internacional por causa de uma tributação específica. A gente sabe que tem a correlação muito grande, né, em relação a relação com o dólar, né, específico. Nem vou falar dos ativos, né? A gente tem ali o dólar com uma grande proteção patrimonial, né, os ativos, né, dependendo da sua classificação de risco. Então, eu defendo muito ainda, Paula, a alocação internacional, né? Apesar dos pesares, né? Apesar da tributação, apesar de toda essa insegurança dessa bitributação aqui no Brasil. Mas, claro, como você falou, né, Paula, a gente já está valendo, mas precisa ser passado pelo Congresso. A gente sabe, né, que pode ser desidratado, pode ter aí uma outra implicação sobre essa medida, mas já traz, como outras medidas do próprio governo, em pequenos passos de tempo, nós fomos muito surpreendidos negativamente, né, Paula? Cada medida que o governo traz aí que é um tiro no pé, um atrás do outro.